Está definido o próximo adversário de João Fonseca no torneio de Eastbourne, que se inicia na próxima semana. E a gente vai fazer uma análise completa pré-jogo dessa partida, falando um pouquinho do jogo, do adversário, comentando sobre o momento atual. Então vem comigo, vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. E saiu, pessoal, agora pela manhã, então, a definição do próximo jogo do João Fonseca. Ele vai jogar o torneio ATP 250 de Eastbourne, que ocorre na Grã-Bretanha. Esse torneio começa no dia 23, segunda-feira. O jogo do João, no momento que eu gravo, ainda não está definido o horário exato que vai começar essa partida, mas assim que sair, a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a data, sobre o horário para vocês, e vamos colocar no primeiro comentário fixado também. O que aconteceu então, né? Saiu esse sorteio e o João Fonseca ele não pegou uma chave muito favorável. O João ele não tem muita sorte em questão de chaves. Ele pegou um adversário, os Isolbergs da Bélgica, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, que é um adversário que joga bem na grama, inclusive é o melhor piso dele em questão de estatística, então um adversário, vamos chamar assim, um pouco complicado, nada impossível para o João, mas um adversário, vamos chamar de chatinho, assim, entre aspas também. E se ele passar, ele pega simplesmente o cabeça de chave 1 do torneio, Taylor Fritz, o americano, cabeça de chave 1, um cara que joga muito. E o Taylor Fritz é o número 4 do ranking, né? Então é um cara realmente, se o João passar, um cara muito difícil, mas vamos jogo a jogo, vamos pensar primeiro na primeira partida. Então essa partida entre João Fonseca e Isolbergs da Bélgica vai ser a primeira entre eles. Eles nunca jogaram, então a gente vai ver quem vai conseguir fazer a primeira vitória. A gente espera que o João vença. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o adversário do João na sequência. Os Isolbergs, pessoal, então ele é número 49 do ranking. Inclusive ele subiu 14 posições recentemente, ocupa a melhor posição dele no ranking até o momento, devido a um vice-campeonato que ele conseguiu, inclusive, na grama na semana passada. A gente vai comentar um pouco aqui sobre esse vice-campeonato. Então, permitiu a ele subir, mostrando também um bom momento na carreira dele, um bom momento também na grama. Ele tem esse ano 21 vitórias e 13 derrotas em torneios ATP, ou seja, vem em crescimento, vem em um bom momento. E também na história dele em ATP ele tem 44 vitórias e 50 derrotas ao todo, com 2 milhões de premiação. Ele está com 26 anos, então ele vem crescendo na carreira. Ele é da Bélgica, tem 88 quilos, 1,85 m, profissional desde 2018, é destro e joga backhand de duas mãos. Falando um pouquinho do momento atual dele, ele vem num momento excelente. Ele foi vice-campeão num torneio ATP 250 na grama jogado na Holanda, perdendo para o Diallo. Foi uma final muito boa, essa final aqui. E ele conseguiu então passar pelo Opelka, por exemplo, pelo Popyrin. Então ele conseguiu um excelente resultado e mostra que ele pode jogar muito bem na grama, ele joga muito bem na grama. Já em Roland Garros ele acabou perdendo na primeira rodada para o Perricard. Perdeu em Geneva também na primeira rodada, em Madrid também caiu para o Diallo, que ele perdeu o título aqui na primeira rodada. No Munique ele fez quartas de final, ganhou do Bublik, inclusive em Munique. Aqui falando de torneios no Saibro, né, pessoal? Então o jogo dele não casa tanto com o Saibro, ele gosta de jogar mais no piso duro e também na grama. Miami ele fez terceira rodada, inclusive ele venceu o Rublev, em Indian Wells ele fez segunda rodada. Em Auckland, na Austrália, 250, um ATP 250, ele fez final, perdendo para o Gael Monfils. Então é um jogador que consegue os seus resultados, vem num bom ano. Então ele também é um jogador muito perigoso. A Australian Open, não tinha falado, ele caiu na primeira rodada, tá, pessoal? Se olharmos os títulos dele, ele tem só títulos nível Challengers maiores, né? Ele não tem títulos ATP. Tem 8 títulos desse nível, o último foi ano passado no Saibro, mas a maioria aqui é no piso duro e tem um na grama que ele conseguiu em 2022. Então é um jogador que consegue esses títulos Challenger com frequência. Inclusive, pessoal, não falei, mas o piso, a grama, é onde ele consegue o maior percentual de vitórias na carreira. Ele tem 50% de percentual de vitória jogando na grama, 49% no piso duro e 38% no saibro. Então podemos dizer, é evidente que os jogos na grama são bem menos, mas os resultados em percentual na grama é maior para ele nesse momento. Então um jogador que demonstra jogar bem na grama. Falando um pouco do seu jogo, ele tem aqui 62% de aproveitamento do primeiro serviço, onde ele ganha 72% dos pontos jogados.
Então ele consegue um ótimo percentual aqui quando acerta o primeiro serviço de pontos ganhos. Ele tem um saque potente, o primeiro serviço, e permite a ele abrir os pontos para jogar e conquistar ali os seus games. Quando joga com o segundo serviço, já é um segundo serviço com mais efeito, com mais bolas colocadas, com mais variação, e aí ele tenta construir os pontos na troca, depois tentando colocar mesmo esse segundo serviço para conseguir construir os pontos aos poucos, diferente do primeiro serviço, que é mais definido de maneira mais rápida, com mais ação, né, com mais agressividade. Salva 62% dos breakpoints que os adversários têm, e ele converte 37% dos breakpoints que tem a favor, um percentual baixo aqui perante a média do circuito. Eu não havia comentado, mas ele é destro e joga backhand com duas mãos. Inclusive, o seu forehand é o principal golpe dele, onde ele consegue gerar muito ângulo com esse forehand, fazendo muitas bolas cruzadas, jogando o adversário fora da quadra, permitindo que a bola sobre para ele tentar uma paralela, que ele faz muito bem também com o seu forehand. Inclusive, ele, na bola, quando vai na esquerda, ele procura fugir muito para bater o seu forehand, então ele gosta de jogar com a direita, evita jogar muitas vezes com a esquerda, porque é o principal golpe dele, e ele consegue gerar muito ângulo com esse golpe. Mas o backhand dele também é muito bom, ele consegue cruzar muito bem esse backhand, muitas vezes ele dá passada quando o adversário sobe de maneira errada para a rede, né? Então ele consegue dar uma passada com o seu backhand muitas vezes, conseguindo winners. Então é um golpe muito bom também que ele tem, essa do backhand cruzado. Pode usar também na paralela, mas aí a bola tem que vir mais curta para ele fazer. Uma coisa que ele constrói muito bem é combinar o seu forehand com as subidas para a rede. Então é um jogador que lida muito bem com o jogo na rede, principalmente fazendo a aproximação, o approach, define muito bem com o seu voleio e também ele usa às vezes como variação um saque-voleio, então ele gosta de jogar na rede muitas vezes. Também, pessoal, ele vai usar o slice. Ele consegue fazer essa variação de slice. Na grama a gente sabe que é um golpe muito bom, então ele usa muitas vezes. E o drop shot ele vai usar de maneira mais pontual, às vezes até fazendo uma contra curta. Gosta de jogar com o peso da bola do adversário, mas ele tem um pouco de potência sim, principalmente com o forehand. Ele consegue acelerar um pouco, não é aquela potência igual ao do João, por exemplo, mas sim, ele tem um pouco de potência nesse golpe e ele consegue controlar muito bem. Um jogador também de controle. Se movimenta bem, tem um físico muito bom também e cobre bem a quadra então com essa movimentação, com essa agilidade. Então essa é a nossa análise aqui dos Zolbergs. Galera, tá gostando do nosso vídeo? Se você é novo aqui no canal, você pode se inscrever para ajudar o nosso trabalho. Clica no botão de se inscrever, deixa um like, que assim você fortalece. Você pode hypar o nosso conteúdo também, clicando aqui no botão de hypar. Isso vai permitir que o conteúdo seja difundido para mais pessoas, o nosso canal cresça. A gente tem a meta de 10 mil inscritos aqui, tentando bater essa meta e conto quanto ajuda. Comenta quem que você acha que vai vencer, o João Fonseca ou os Zolbergs, foi um chaveamento favorável, difícil. Coloca o placar do jogo, quero muito ler a opinião de vocês. E também você ativa o sininho, que assim que eu lançar um vídeo aqui você vai receber a notificação e vai poder assistir os nossos vídeos de maneira imediata, acompanhar as notícias do tênis, do João Fonseca e muito mais por aqui. Se quiser ajudar nosso trabalho também de maneira financeira, a chave Pix está na descrição, no primeiro comentário fixado. Pessoal, então, assim, o chaveamento para o João não foi um chaveamento favorável, com certeza. Esse adversário, conforme eu falei, é um adversário complicado, joga bem na grama. Então o João Fonseca, ele vai ter que estar preparado, né? A gente sabe, ele consegue jogar bem na grama, o jogo dele casa com a grama, assim como o do adversário. Então é um jogo um pouquinho mais difícil que, por exemplo, da semana passada, na minha opinião, que era o Coble. O João, ele vai ter que sacar muito bem o que ele fez no último jogo. Evidente que nos tie-breaks não foi o melhor saque, igual ele estava fazendo no jogo, mas ele sacou muito bem, inclusive não foi quebrado. Então eu penso que nesse ponto o João, sacando bem, ele permanece as suas chances. E contra o adversário, ele vai ter que jogar bastante no backhand, na minha opinião, para fazer com que essa bola sobre um pouco mais curta, né? O adversário do João muitas vezes entrega essa bola mais curta na esquerda, permitindo então o ataque. Eu vejo que o João ele pode também, pessoal, muitas vezes no último jogo ele ia muito para o lado do adversário, principalmente na esquerda, e a quadra estava aberta na direita. Tentar um pouco de variação, cruzando um pouco essa bola, permitindo que o adversário erre um pouco, um erro não forçado, ou chegue atrasado na bola, sobrando bolas até para volear, para o João definir os pontos. Esse adversário do João não está tão acostumado a jogar contra adversários que batem de forte na bolinha, assim como o João faz, né? O forehand do João acelera muito.
Isso pode ser um ponto favorável, permitindo que a bola sobre na linha do T e o João consiga definir com seus winners, com suas definições. Então o João vai ter que estar calibrado, errando pouco, e isso pode permitir que o João consiga definir os pontos, mas para isso ele vai ter que errar bem pouco nessa partida, e aí sim ele vai construir as chances para poder quebrar os games do adversário. Inclusive o segundo saque do adversário é uma boa oportunidade para o João entrar no ponto, já que não é um segundo saque tão agressivo e sim mais colocado. O João vai ter que pegar esse tempo de devolução para poder quebrar, devolver mais fundo e conseguir as oportunidades. Que é aquilo que a gente comentou também no último vídeo, né? O João constrói muitas oportunidades de quebra, mas acaba convertendo em percentual muito pouco. E nesse jogo, então, eu penso que o João tem que aproveitar essas oportunidades, aumentar um pouco mais esse percentual, até para construir uma folga em questão de games e aí sim ter a vantagem para poder fechar o jogo. Então, pessoal, assim, não foi um chaveamento fácil, com certeza foi um chaveamento complicado, poderia ter sido melhor. O primeiro jogo é um jogo que eu coloco de maneira bem equilibrada, eu acho que é um jogo equilibrado. Não vejo um favoritismo para o João nem para o adversário, eu acho que esse jogo está meio que em aberto. E se passar, aí tem uma pedreira, que é o Taylor Fritz, a gente comenta depois. Comenta aqui a opinião de vocês, quero muito ler e trocar uma ideia com vocês, o que vocês acharam. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!